Olá a todos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje tem como tema recomeço. Sejam bem-vindos todos vocês que estão agora nesse momento conosco. Quanto tempo em que a gente não se vê? Desde semana passada, né? É muito importante ter a sua presença aqui conosco. Olá, Pastor Ramon. Tudo bem, Pastor Ramon? Pastora Jéssica. Pastora Rosângela, só pastores aqui, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Boa semana para todos. Sabrina. Gente, vamos aguardando a entrada do pessoal, porque hoje nós vamos falar aqui sobre uma live muito importante, né? Todas as lives são importantes para nós, né? Porque tem temas especiais, né, que são vindos, né, do coração de Deus. Porque Deus sempre tem algo novo para as nossas vidas, né? Deus sempre prepara algo novo para nós. É muito especial podemos ouvir a voz de Deus, né? Pararmos um pouco, tirarmos um momento do nosso dia, né? A nossa noite, talvez o teu dia foi muito corrido, né? E você pode estar agora descansando e vendo, né? Participando dessa live junto conosco. Olá, Yanires, tá boa? Yanires é a nossa convidada especial de hoje, gente. Olha, partilhem a live, tá bom? Se vocês ainda não partilharam, partilhem essa live para que chegue a muitas pessoas. Vou partilhar aqui também. Bora aqui. Vocês que já estão aqui, não. Vamos ver aqui. Compartilhar a live. Para mais pessoas estarem conosco, sendo abençoadas também. Bora lá. Pronto, já partilhei aqui. Agora eu vejo vocês. Muita gente. Tema recomeçar, hein? Olha, vocês também podem depois estar no fim da live mencionando o nome das pessoas, né, que vocês acham que devem ver esta live, né? Talvez essa pessoa não vai poder estar aqui conosco agora, mas vai poder ver, né, mais à frente a live. Então, partilhem. Olá, mãe. Mãe está aqui conosco hoje, acompanhando. Já mandou, pastor Rosângela. Yay! Olá! Sejam bem-vindos. Vocês que chegaram agora, a nossa live de hoje tem um tema recomeço, hein? Tema muito importante. Aproveitando que minha mãe tá aqui, né? Essa live foi inspirada na nossa conversa, né? Nós tivemos uma conversa falando sobre recomeço, né? Que esse ano exatamente é um ano de recomeço. Na verdade, não um ano de restituição, né? Mas um ano de recomeço. E um recomeço para quem? Não é só para a Igreja de Cristo, mas é um recomeço para todos nós, né? Como nós sabemos, o mundo está passando por este momento tão difícil, não é? Que nós precisamos recomeçar. Muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas perderam empregos, perderam muitas coisas, tem que recomeçar. Mas não é só por causa neste ano que nós temos que recomeçar. A nossa vida inteira, ela é repleta de recomeços, né? E a nossa vida é repleta de recomeços. A gente sabe que a nossa vida é um ciclo, né? Que é o nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Mas podemos resumir também, né? No começo, meio e fim, e os novos começos. Então, nós vamos estar falando exatamente de recomeço, né? Recomeço. Você quer recomeçar sua vida hoje? Então, vamos começar a falar sobre o recomeço. Como é que vamos recomeçar? Como é que podemos recomeçar as nossas vidas? E vamos nos basear numa palavra deixada pelo Senhor, né? Para os nossos corações, né? Antes de falar aqui com você, Deus falou primeiramente comigo, né? Porque Deus deseja falar com todos nós, deseja que seja algo vivido mesmo por todos nós. Aquilo que Ele quer falar para nós,
Ele quer que nós vivamos, né, o que ele tem para dizer, a mensagem que ele tem para dizer. E hoje vamos nos basear no livro de Gênesis, que é a história do nosso patriarca Abraão. Você que tem a sua Bíblia aí, então pode estar acompanhando, porque nós vamos estar passeando um pouquinho pelo livro. Que coisa boa, né? Vamos estar aqui tendo um culto de ensino. Vamos lá falar sobre Abraão, a vida que Abraão teve, o recomeço que Abraão teve na sua vida. Seja bem-vinda, Edileuza, Caroline, que nome giro, Caroline. Olha, hoje a nossa live é sobre recomeço, tá bem? Esteja acompanhando. Estamos no livro de Gênesis. Vamos começar pelo capítulo 12. Capítulo 12, né? Vamos lá abrir a nossa Bíblia. Vou abrir aqui também. Capítulo 12 de Gênesis. É a chamada de Abraão. Então, vou aqui ler na minha versão, que é a versão da nova linguagem, né? De hoje. A tradução de hoje. Então, só adaptando aqui para os nossos dias, né? Não mudou a Bíblia. Né? A Bíblia só está adaptada para o nosso diálogo, para a nossa conversa, nossa linguagem de hoje. Então, diz assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Gente, que lindo! Olha, vamos prestar atenção aqui nessa palavra. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Nossa, que desafio, hein? Gente, sair da casa dos seus parentes, dos seus pais. Gente, Abraão, ele poderia estar muito bem estabilizado ali naquele lugar, né? Já tem uma vida construída, já tem amigos, já está no seu conforto. Mas Deus pede para ele sair. Na verdade, não só pede, dá uma ordem, né? Saia da sua terra. Gente, imagine a gente no lugar de Abraão, né? Não é fácil. Às vezes, você toma decisões que muitas vezes pode até não ser algo assim, olha, não foi direcionado por Deus, mas eu tomei essa decisão. E é difícil. A situação de Abraão aqui é diferente. Deus pediu para ele sair da sua terra, né? Da terra, do meio dos parentes, da casa do seu pai, e ir para um lugar que eu lhe mostrarei. Gente, ir para um lugar que eu lhe mostrarei. Então, eu acredito e eu vejo ao ler essa palavra que Abraão ele foi, mas ele foi porque ele creu. Ele não sabia exatamente para onde é que estava indo. Deus fala, uma terra que eu lhe mostrarei. Deus não fala, olha, vai para a terra do Egito, vai para a terra de Canaã. Deus fala nesse momento, uma terra que eu lhe mostrarei. Então fica aí um enigma. Mas Abraão, ele crê em Deus. Por isso é que ele toma essa decisão. Por isso é que ele vai, por acreditar no que Deus estava falando. Então ele vai, né? Vai para a terra. E nesse primeiro momento a gente pode perceber, para além da ordem que Deus dá a Abraão, Deus também já explica o propósito. Né? E que propósito seria esse, né? O propósito seria de Abraão gerar sua descendência, não é? E abençoar os seus descendentes. Né? Por meio dessa decisão, por meio dessa atitude de Abraão, né, os seus descendentes seriam abençoados. Se ele saísse, de certeza que eles seriam abençoados. Bem-vindo, seja bem-vinda. Então Abraão, ele sai. E você? E nós? Será que estamos dispostos a sair se Deus falar, saia. Saia desse lugar. Será que nós colocaríamos alguma coisa em causa? Vamos ver mais à frente um pouquinho, vamos fazer uma análise, vamos com calma, tá bem? Então, Abraão, ele sai da sua terra.
como eu disse. E ele leva consigo, né, a sua mulher Sara, que no momento, né, nesse momento aqui, um momento mais anterior, né, onde Deus ainda não havia mudado o nome de Abrão para Abraão. Ele ainda tinha o nome Abrão, que vamos ver que o significado é pai exaltado. Abrão significa pai exaltado, né? Ele ainda tinha esse nome. E ele foi chamado por Deus. E Deus se apresentou a Abraão. Então ele obedece a Deus, sai com a sua mulher, sai com seu sobrinho Ló, né? Sai com todas as suas riquezas, sai com seus escravos, né? Tudo que ele havia conseguido. Ele sai da terra de Harã. Ele estava na terra de Harã, que não é um território babilônico. Ele sai daquela terra. Está em Gênesis 12. Então, como eu disse, Abraão ele não sabia exatamente para onde ia, né? Mas ele vai. Ele vai porque ele crê em Deus. Sabe o que Deus estava fazendo por meio dele, através dele. Ele sabia o que Deus estava fazendo, o que Deus estava preparando mais à frente, né? E quanto a mim, quanto a você, quanto a mim, quanto a você, o que a gente pode aprender com essa história? Nós também devemos, né, perceber, hoje em dia, que nós também somos guiados por Deus. Que Deus também pode nos orientar, que Deus também pode nos dizer, vá para algum lugar, vá, faça isso, vá. Então, mas como é que Deus pode dizer isso? Você fala, Deus pode apresentar para mim e dizer, Jéssica, pastora Rosângela, faça isso. Deus não vai apresentar para você exatamente como ele se apresentou para Abraão, mas ele se apresenta a nós através do Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador recebem essa marca, né? O Espírito Santo começa a habitar dentro dele. Então, esses podem e devem buscar serem guiados por Deus. Eu deixei aqui mencionado João capítulo 3:8, para a gente poder entender um pouco mais sobre a linha de raciocínio dessa mensagem. João 3:8. E aqui a gente vai poder entender um pouco sobre Abraão e sobre nós atualmente. Que fala assim, né? O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz. Mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Então Abraão, ele atentou para o chamado de Deus. Deus fala, Abraão, sai da sua terra. Então, ele atentou para o chamado de Deus. Ele não sabia exatamente para onde é que ia, porque Deus falou, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Mas que terra é essa? No momento, Deus falou, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Então, deixou um pouco assim, no enigma, falo, né? E hoje em dia, nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, a gente não sabe exatamente que, olha, eu vou ficar aqui para sempre em Portugal. Olha, eu vou ficar para sempre no Brasil. Há coisas que acontecem e pode até estar acontecendo um momento na sua vida, uma situação, você está num lugar que você nunca sequer imaginou estar. No momento que você começou a seguir a Deus, você nem sequer imaginava que estaria nesse lugar, exatamente nesse lugar. E é assim que acontece com os filhos de Deus, com aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Muitas vezes Deus pode nos levar a lugares que a gente nem sequer imaginávamos que estaríamos. Por quê? Porque a gente não sabe para onde exatamente nós vamos, para onde é que a gente vai. Aqui em terra, que eu quero dizer, há missões, há missões que muitas vezes são específicas, né? Podemos dizer que a pessoa tem determinado chamado para aquilo. Deus chamou fulano para fazer exatamente alguma coisa, que é em um lugar diferente, fulano para outro lugar, não é? Mas há momentos que Deus não vai ficar falando o tempo todo, você tem que ir para tal lugar, não. Há coisas que não são desconhecidas. Em certos momentos Deus pode nos revelar, não é? Então é isso.
É não ficar, ser guiado por Deus não é ficar exatamente sabendo, olha, vai acontecer isso amanhã, Deus me falou que vai fazer isso amanhã, né? Deus pode falar, mas nem tudo vai ficar sendo exposto, né? Você não sabe exatamente o tempo todo para onde é que vai, mas você confia em Deus, você sabe exatamente o que Deus está fazendo, você sabe exatamente para onde Deus está te levando, né? Então, é isso. É comparado com Abraão. Abraão não sabia exatamente para onde é que estava indo, só sabia que Deus falou que era uma terra. E nós, muitas vezes, aqui também é assim. Mas não se sinta perdido. Deus sabe exatamente o que está fazendo com você. Deus sabe exatamente o que está fazendo através de você. Não se sinta perdido, achando que Deus não tem respostas, que Deus não te dá uma resposta, que Deus não fica falando exatamente para onde é que você tem que ir, né? Você precisa somente se apegar a Deus e confiar que Ele sabe exatamente o que está fazendo com você. Amém? E pronto, a gente sabe que tem uma missão. A missão é para todos, né? A missão é para todos. A missão de fazer o bem, de pregar o evangelho, de levar o evangelho para quem está mais próximo de você, né? Essa missão é para todos. Mas como eu disse, o chamado é específico, né? Um chamado diferente para cada um de nós, né? Vão acontecer coisas na sua vida, Deus quer te levar para algum lugar. Talvez você não saiba ainda hoje, mas você tem que entender. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, não é? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são assim. Né? Ele não sabe exatamente para onde é que vai, né? Mas eles têm fé, eles confiam em Deus, né? Nós confiamos em Deus. Não sabemos exatamente para onde é que vamos aqui em terra. A terra. Mas já sabemos o que nos aguarda futuramente, né? O céu. O céu que nos aguarda. Morada com Deus, né? Vamos falar aqui agora de uma coisinha um pouco mais ruim. Um pouco ruim. Né? Por que estamos a falar coisa boa? Amém, graças a Deus. Abraão, ele tinha limitações, né? Abraão, ele tinha limitações. Olá, bem-vindo, Henrique. Seja muito bem-vindo à nossa live. Deus abençoe sua vida. Então, Abraão, ele tinha limites. Ele tinha limites como nós, né? Deus colocou no meu coração para destacar isso também, para falar um pouquinho sobre isso, né? Não é exatamente para destacar, mas para abordarmos um pouco desse assunto, sobre limites. Abraão, ele tinha limites, assim como eu e como você, né? Ele tinha medos, ele tinha insegurança, nós vamos falar um pouco sobre o medo, sobre a insegurança de Abraão, né? Ele tinha limitações, mas isso não impediu, né? Não impediu de Deus confiar na missão de Abraão, né? Deus já sabia que Abraão era assim. Eu já sabia que Abraão era uma pessoa que tinha fraquezas, que era falho. Mas ele confiou na missão de Abraão. Né? Ele se apresentou a Abraão. Deu aquela missão especial para Abraão. Né? Então Deus enxerga para além da minha imperfeição e para além da sua imperfeição. Deus enxerga o nosso potencial. Ele sabe que nós somos capazes. Ele não fica destacando e ali fixando, né, o olhar para aquelas imperfeições que você tem. Deus, ele enxerga o seu potencial. Deus enxerga o seu potencial. Então, a insegurança de Abraão. Vamos ler aqui um pouquinho da insegurança de Abraão, que está em Gênesis 15, 1 ao 2. Depois disso, Abraão teve uma visão. Nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo. Eu protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Gente, alguma vez você já respondeu assim? Alguma vez você já pensou dessa forma como Abraão? Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Isso é lá no momento, é lá logo no início, Deus chamando Abraão, né? Chamou Abraão, depois falou com Abraão. E aí o que acontece? Abraão, ousado, de que vale a tua recompensa? Então, Abraão, imagine, se Abraão falou uma coisa dessa, é porque ele estava olhando para a sua condição, né? Ele estava olhando para o seu estado,
para o seu corpo, de que vale a tua recompensa do teu filho? Ou seja, assim, é assim, né? Eu tô um pouquinho velho. Eu continuo sem filhos. Então, Deus, ele muitas vezes, ele teve que, digamos, falar várias vezes com Abraão sobre a sua aliança, né? Reafirmar sua aliança com Abraão. Porque Abraão era inseguro, porque ele estava olhando para a sua condição. Tá muito velho. Ele estava olhando para a sua condição. Digo, não olhe para a sua condição. Deus, se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Se ele diz que vai cumprir uma aliança, se ele diz que vai cumprir uma promessa, ele vai cumprir, independente da sua condição, independente da sua situação, independente das circunstâncias ao redor. Se Deus diz que ele vai cumprir, ele vai cumprir. Entendeu? Ele vai cumprir. Então, o que chamou a atenção isso, Abraão, essa insegurança. Então, ele era como nós. Ele tinha fraquezas, ele tinha falhas como nós. E a primeira falha é essa, a insegurança. Bem? Então Deus, ele reafirmou com Abraão. Ele teve que reafirmar com Abraão. Porque Abraão estava assim, ele estava olhando, observando demais para a sua condição. Então, Deus não estava reafirmando com Abraão a sua palavra para Abraão ver assim, olhe, para Abraão perceber que Deus é um Deus que fala a verdade. Deus não precisava provar para Abraão que ele era verdadeiro, porque Deus é verdadeiro. Se Deus fala, como eu disse, Deus vai fazer. Deus que vai cumprir, vai cumprir. E o que a gente está vivendo hoje é tudo cumprimento da palavra de Deus, não é verdade? Então, por que ainda ficar desacreditando? Deus diz que vai fazer, Deus vai fazer, e eu creio plenamente que Deus vai fazer. Então Deus não estava ali reafirmando com Abraão para provar a sua palavra. Deus precisava trabalhar na confiança de Abraão, porque Abraão era inseguro. Deus muitas vezes vai nos colocar em situações para trabalhar a nossa confiança. A confiança em nós próprios. Não é só confiança na palavra de Deus, a confiança em nós próprios. Muitas vezes a gente não tem confiança em nós. A gente também precisa ter fé em nós. Fé, ou seja, confiar que você tem capacidade de fazer. Às vezes não é pelas suas próprias forças, mas porque Deus está com você. Mais que você possa dizer, eu não sou capaz, mas se Deus está com você, você é capaz. Você é capaz sim. Deus Todo-Poderoso está com você, você é capaz sim. Amém? Então Deus sabia exatamente o que era preciso. Que era preciso fazer para começar, né? Para que a sua promessa fosse cumprida, né? Mas ele estava trabalhando na fé de Abraão, na confiança de Abraão. Tá bem? Abraão, ele tinha um dever. E o dever dele está em Gênesis 17. Gente, só porque eu tô falando dos versículos, porque a gente tá passeando um pouco pelo livro de Abraão, tá bem? O livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis, onde conta a história de Abraão, tá bem? Gênesis 17, 1 ao 2. Diz assim, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Ó Deus falando mais uma vez da aliança dele. Então, agora vamos chegar onde queremos chegar, né? Abraão, ele teve um novo começo na sua vida. E esse começo de grande responsabilidade. A gente sabe que antes Abraão, ele estava morando em um lugar, né? Na terra de Harã, né? E ele saiu dali. Ele saiu da sua terra com sua esposa, com seus escravos, com seus bens, com seu sobrinho Ló, e foi para uma terra onde o Senhor mostrou. Então, ele teve um novo recomeço na sua vida. A começar de sair do seu lugar onde ele estava ali, digamos que meio que já acostumado a estar, né? Talvez no conforto, saiu dali e foi para outro lugar. Então já é um novo começo na sua história. Então Abraão, ele teve esse novo começo. E esse novo começo de responsabilidade. Aí você vai me dizer, mas que responsabilidade é essa? É ter muitos filhos? Não, a responsabilidade não estava exatamente em ter muitos filhos, mas estava em Abraão manter a sua comunhão e obediência com Deus. Neste lugar, né? Neste lugar estrangeiro, nesse lugar diferente. Ele teria que manter a sua obediência, a sua comunhão com Deus. E obediência não é só uma obediência, é uma coisinha. É obediência em tudo. Deus fala obediência em tudo. Bem,
Essa é a responsabilidade de Abraão. E essa também é a nossa responsabilidade, né? Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele e obediência em tudo, né? Para nós vivermos as suas promessas, né? Para nós desfrutarmos das suas promessas, porque Deus nos faz promessas e nós podemos desfrutar delas aqui na terra, né? Mas precisamos ter comunhão e ser obediente a Deus em tudo. Gente, eu não sei se vocês estão me ouvindo, parece que minha voz já está diminuindo. Estão me ouvindo aí? Então, Abraão, ele é fiel a Deus, né? Ele é fiel a Deus. Olha, destaque isso aí, hein? Abraão é fiel a Deus e ele cumpre a ordem que Deus pede, né, a ele, que é de circuncidar os meninos, né, 8 dias depois de ter nascido, os escravos e os que haviam sido comprados, né, de estrangeiros que estavam morando com ele. Então, Abraão ele teria que circuncidar essas pessoas. E por que você fala? Porque fala da circuncisão, porque a circuncisão era o sinal que ficaria no corpo dos homens, né, para mostrar que a aliança de Deus com seus descendentes era para sempre. E havia uma marca, gente, a marca que eles teriam que levar, né, para mostrar que a aliança de Deus com eles era para sempre. Tá vendo? E a nossa fidelidade, né? Nós vamos aqui mencionar em Gálatas 5:22, fala a respeito dos frutos do Espírito, e um deles é a fidelidade, né? Que nós podemos destacar aqui a fidelidade. E a fidelidade a gente sabe que é um atributo de Deus, como é um atributo de Deus. E Deus também quer que nós tenhamos isso em nós, a fidelidade. Como é possível ter fidelidade se eu sou uma pessoa tão imperfeita, tão cheia de falhas? Como você disse que com Abraão também tem falhas. Sim, nós temos falhas, mas Deus deseja produzir em nós uma fidelidade. E essa fidelidade também só é possível através do Espírito de Deus. Através do Espírito de Deus, né? Que coloca em nós esses frutos do Espírito, né? Precisamos deixar Deus trabalhar em nós esses frutos do Espírito, que é a fidelidade. E porque Deus, Ele pretende, porque Deus quer, deseja de nós, né? Que tenhamos essa fidelidade, que sejamos recíprocos, né? Não só em amor, mas em fidelidade, em bondade. Sejamos assim como Ele é, né? Que tenhamos esses atributos, assim como Ele tem, né? Então, por meio do Espírito de Deus, eu vejo que Deus, Ele circuncida os nossos corações, Ele marca os nossos corações para a gente viver essas promessas dEle, para a gente viver os propósitos dEle. Então, Deus pretende circuncidar os nossos corações, marcar os nossos corações com o Espírito de Deus, né, com o Espírito que provém dEle, para que assim possamos entender, para que tenhamos os mesmos pensamentos alinhados ao dEle e possamos viver esse propósito que Ele tem para as nossas vidas. Que Deus tem um propósito para nossas vidas, né? Deus tem um propósito. E vamos voltar aqui mais uma vez nas imitações de Abraão. O medo, né? Que eu falei sobre o medo, agora a gente vai falar sobre o medo. Em Gênesis 20, capítulo 20, versículo 9 e 2, fala sobre o medo de Abraão. Abraão ele teve medo nesse momento, teve medo anteriormente, né? Ele teve 2 vezes teve medo. E nós vamos falar sobre esse medo em Gênesis 20, 9 ao 12, que diz assim: Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: Abraão ele estava no território de Gerar, né, uma cidade chamada Gerar. E ele mentiu nesse momento para ser poupado da morte. E vejamos como é que ele mentiu, né? Está escrito assim: Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: Veja o que você fez. Que mal eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país. Sobre o meu país, a culpa de um pecado tão grande. Isso não é coisa que se faça. O que é que você estava pensando quando fez isso? Abraão respondeu: Eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Olha que desculpa, né? Que desculpa esfarrapada, como dizem. Abraão mentindo, né, para ser poupado da morte. Veja só. Ao ler essa passagem, eu percebi assim, o medo de Abraão. O medo de Abraão, né? Ele omitiu, na verdade, né? Ele contou uma mentira, meia mentira,
né, ele omitiu uma parte. De fato, Sara era sua meia-irmã, por parte de pai, ou seja, filha do pai dele, o pai de Abraão. Mas não deixava de ser a sua esposa. Mas naquele momento, para ser livre da morte, ele pede para sua esposa dizer, né, que é irmã de Abraão. Então a gente vê o medo de Abraão. Abraão, ele não precisava ter medo porque Deus estava com ele, não é? Abraão não precisava ter medo. Porque se Deus disse que faria, né, com que as nações fossem abençoadas através dele, né, isso queria... E se Deus estava falando, Deus tinha garantia, total garantia que nenhum mal iria acontecer a Abraão, porque Deus estava com ele. Então Deus estava abençoando Abraão, mas ele não estava totalmente convencido disso. Por isso ele fala isso com sua esposa, né? Tem esse trato com ela e pede para que faça isso. Então a gente vê o medo de Abraão, né? E a gente não tá aqui querendo, eu não tô aqui querendo destacar que Abraão fez certo em ter mentido, porque mentir não é certo, porque Deus, nosso Deus é o Deus da verdade. Nós, como seus filhos, também devemos andar na verdade e dizer a verdade. Então, mas quando Abraão ele faz isso é porque ele tem medo, né? Ele tem medo e ele não estava totalmente convencido de que Deus estava protegendo e abençoando, né? Ele tinha sua, de certa forma, né, falhas, assim como nós muitas vezes temos. Né? Muitas vezes temos. Mas eu reforço dizendo que nenhuma dessas falhas impediu de Deus, né, confiar, né, na missão de Abraão. Deus sabia que para além das falhas de Abraão, né, Abraão tinha grande potencial de conseguir, né, cumprir essa chamada dele, né? Essa chamada. Então, Abraão, ele é abençoado e tem um filho de Sara, sua esposa. Sara. Então, Deus gera um milagre na vida de Abraão. Ele gera um milagre na vida de Abraão. Gente, por que eu falo de um milagre? Porque se a gente for olhar a história, Abraão, ele tinha cerca de mais ou menos quase 100 anos. E Sara, para ir uns 90, quando eles tiveram um filho. Gente, 2 velhinhos. E em Romanos diz que Abraão estava com o seu corpo quase como morto quando ele tem esse filho, né? E Sara já não podia ter filhos. Aí não é porque era estéril, porque Sara era estéril, não era só por causa da esterilidade, porque já tinha passado da idade, então é um milagre. Eu vejo assim, essa família é um milagre. Para além de Isaac, né, ter nascido assim, numa família desse jeito, tudo em volta era um milagre. Então estava acontecendo na vida de Abraão. Mas um casal velho, já de idade, idoso, né, mais respeitável, idosos, e Isaac ter nascido de um lar assim, gente, que maravilha, que milagre de Deus, hein? Olha, que milagre de Deus. Olha, se você tem um milagre para contar de Deus, gente, partilhe um milagre aí, um comentário, um milagre que Deus fez na sua vida recentemente, ou que você lembre, né, que traz agora a tua memória. Partilhe um milagre de Deus sobre a sua vida, né, para que a fé de todos que estão aqui, né, aumente mais ainda. Deus é um Deus de milagres. Estarmos aqui é um milagre. A gente está aqui, né, vivendo em meio a tudo isso que estamos a viver, é um milagre, gente. Todos os dias é um milagre. Mas isso aqui que a gente está vendo também é extraordinário. E esse mesmo Deus, né, não mudou. Ele está aqui hoje conosco e ele continua fazendo milagres e mais milagres para mostrar o seu poder, né? Deus, ele é bondoso demais conosco, né? É bom demais conosco. Então Deus, ele prova Abraão agora. Deus, ele prova Abraão. Abraão tem esse filho tão querido, tão amado. E Deus pede Isaac como oferta. Deus pede Isaac como oferta. Gente, e essa é uma passagem tão linda que eu chorei. A gente que tem aquela proximidade de criança, que
que gosta de criança, que tem um membro da família que é criança, a gente tem essa sensibilidade enorme. Gente, se vocês lerem, né, muitos de nós já lemos, mas você que ainda não leu, se você ler essa passagem, você vai se emocionar muito, gente. Você vai se sentir tocada por Deus, porque é algo tão maravilhoso, algo tão... Gente, eu acredito assim, eu fiquei imaginando, se Sara estivesse no lugar de Abraão, com certeza ela não entregaria o Isaac como sacrifício para Deus. Teria que ser mesmo Abraão. Sara não ia conseguir fazer isso, não. Uma mãe entregar o seu filho, não consegui, não. Então, Abraão, ele vai com Isaac até o monte, entregar Isaac como sacrifício para Deus. É um grande prova de fé que Deus faz com Abraão. Mas Abraão o quê? Abraão, ele faz, cumpre a ordem de Deus. Deus fala para fazer, ele faz. Por quê? Nesse momento Abraão já não era mais aquela pessoinha, aquela pessoa que tinha dúvidas, né? Cheia de incerteza. Não, Abraão já tinha uma fé mais firmada em Deus nesse momento, né? E ele vai, entrega, ele faz aquilo que Deus pede para fazer e ele leva o seu filho para entregar como sacrifício. Chegando lá, ao tentar entregar como sacrifício, a gente sabe a história que ele é impedido por Deus. Porque Deus não queria que Isaac fosse morto, Deus queria somente provar, testar a fé de Abraão. Ela precisava ser testada e nesse momento a gente vê que realmente a fé de Abraão já estava firmada, não precisava pedir mais nada, já era prova viva, já estava sendo mostrado que Abraão cria em Deus, sabia que Deus era poderoso. E Abraão sabia que Deus, se aquela coisa acontecesse, se Isaac realmente fosse morto, Deus teria o poder de ressuscitar Isaac novamente, trazê-lo de volta à vida, não é? Seja bem-vinda, Daniela. Deus abençoe sua vida. Então Deus sabia já que a fé de Abraão já estava bem firmada naquele momento. Deus já sabia. Então, simbolicamente, a gente pode ver essa ação, esse cenário todo. Abraão tentando entregar o seu filho, entregando, né? Na verdade, ele já ia entregar o seu filho como um sacrifício para Deus. Simbolicamente, isso nos traz a Cristo, né? Porque Jesus, né? Ele foi entregue em sacrifício por nós, porque Deus entregou o seu filho tão amado no nosso lugar, né? Para morrer por nós, para levar os nossos pecados, levar as nossas dores, levar as nossas enfermidades, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus, ele levou a minha dor, ele levou os meus pecados, as minhas doenças, ele levou as minhas culpas, levou seus pecados, suas doenças, suas culpas, as suas dores sobre ele. Né? Então, simbolicamente, esse cenário representa a entrega de Jesus, né? O sacrifício de Jesus. E que chamou a atenção também, porque muitas coisas chamam a atenção a gente. O que chamou a atenção foi que Isaac, ele não foi sacrificado, não é? E Deus providenciou um animal para substituir, né, Isaac. Ou seja, para ser entregue como sacrifício a ele. E o que me chamou a atenção foi que a Bíblia fala sobre um carneiro. Aí eu fiquei, carneiro? Eu vou olhar na outra versão mais antiga, né? Porque estou falando aqui da versão da linguagem de hoje. Então, vou olhar na versão mais antiga. Na linguagem mais antiga. Se é mesmo carneiro. É um carneiro, sim. Por que um carneiro e não um cordeiro? Depois eu fui fazer uma pesquisa que carneiro é o macho da ovelha, né? O carneiro é o macho da ovelha. Logo, o cordeiro é o filhote dos dois. Você fala, já porque você tá rindo. Por que você tá rindo? Gente, é maravilhoso. Porque se for pensar, o cordeiro então, sendo o filhote dos dois, então o cordeiro, Jesus, ele representa metaforicamente, né? É comparado como um cordeiro, ou seja, um animalzinho pequeno, indefeso, tá vendo? Delicado, puro,
sem defeito, sem mancha, entregue para morrer no nosso lugar. Então, isso é maravilhoso, gente. Se eu vou pensar, nossa, que perfeição. É por isso que Jesus ele é comparado a um cordeiro e não um carneiro, né? Realmente muito profundo isso, gente. Um cordeirinho, tá vendo? Tão frágil, como um filhotinho, tá vendo? Jesus carregou toda a sua dor, toda a sua culpa. Gente, alguém tão sensível, alguém tão delicado, fazer isso por você, sabe? Do mundo inteiro, gente, não é só meu, só teu, não. Ele carregou no mundo inteiro, de todas as nações, tá vendo? Isso é muito, muito profundo. Gente, e o que a gente fez para merecer isso? A gente não fez exatamente nada, mas Deus, Ele amou profundamente. Ele amou de uma forma que não tem como medir. O mundo fala tal maneira porque não tem dimensão. Ele amou o mundo de tal maneira, né, que entregou o seu filho por mim e por você, para perdoar os nossos pecados, né, para que o mundo não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é perfeito, gente, é perfeito. Então, esse cenário é Deus mostrando para nós, a sua graça, o seu infinito amor, né, que Ele tem por todos. Mostrando a sua misericórdia para todos nós, né, o que Ele fez por todos nós, o que Ele fez para nos resgatar, né, Ele colocou alguém que, para morrer no nosso lugar, gente, não haveria ninguém mais capaz de poder oferecer a Deus, de oferecer-se no nosso lugar, né, de oferecer-se a Deus como sacrifício do que Jesus. Um ser humano vai fazer isso imperfeito, não teria como levar as culpas, não teria como ser substituto, ser oferta, não, teria que ser alguém perfeito, e só mesmo Jesus para poder fazer isso por nós. E graças a Deus que Ele fez isso por nós, porque o que seríamos de nós se Jesus não tivesse morrido no nosso lugar, né? Mas graças a Deus que Ele já não está ali naquela cruz, né? Ele ressuscitou, e por isso Ele nos dá uma esperança de vida eterna, uma gloriosa esperança de vida eterna, né? Nós nos gloriamos por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Então, gente, deixando aqui mais uma palavra em Romanos, que diz assim, olha, pra gente concluir a nossa linha de raciocínio. Porque, Romanos 8:32, porque Ele nem mesmo, põe aí, pastorinha Rosângela, Romanos 8:32, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Peraí, pra você entender. Abraão, ele colocou no lugar de sacrifício, lugar onde ele estava tentando sacrificar Isaac, não é? Neste lugar de sacrifício, ele colocou o nome de o Senhor dará o que for preciso. E observe só, Deus sempre nos dará exatamente o que for preciso nos momentos de provação. Então, Deus quer nos provar, ou seja, para aperfeiçoar o nosso caráter. Mas, nesses momentos de provação, Deus sempre dará o que for preciso, o que é essencial, o que é necessário, né, nesse momento de provação, e o que é necessário para você nesse momento de provação que você está vivendo, que você acredita que esteja vivendo, né? O que é necessário, tá bem? O que é necessário. Então, Deus, Ele cumpriu. Agora vamos falar o findar. Deus cumpriu a aliança que fez com Abraão. E nós somos esse cumprimento da aliança. Nós somos o cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão. A gente não faz parte dessa descendência porque a gente é da linhagem de Abraão. E de longe, que não deve ter ninguém na minha família judaico aí, não. De longe.
nós não somos descendentes de Abraão pela linhagem, pelo sangue, né? Ou porque tem algum parente muito distante que é judeu. Não, nós somos descendentes de Abraão pela fé. A mesma fé que Abraão teve. A mesma fé que Abraão teve quando ele disse que, quando Deus disse para ele sair da sua terra, ele saiu. A mesma fé que Abraão teve quando ele entregou o seu filho Isaque. Então, através disso, apesar disso tudo, apesar de tudo, todas as suas fraquezas, apesar de todos dos seus medos, suas seguranças, apesar de tudo isso, né, Abraão provou ter fé, e é por causa dessa fé que nós somos os seus descendentes. Por meio das suas atitudes, por meio daquilo que ele fez, apesar de ter insegurança, ele foi aprendendo, ele foi crescendo, ele foi sendo provado, até que ficou com uma fé firmada, né, uma fé moldada, né, ele estava sendo moldado por Deus ao longo dessa trajetória. E nós também somos moldados por Deus ao longo da nossa trajetória. Muitas vezes vamos ter que viver começos, recomeços, começos, recomeços. Mas acredite, não fique focando que você é incapaz, você é capaz. Com Deus podemos todas as coisas. Então, não fique focando, olha, eu tenho isso, nananana, mas todos nós temos fraquezas. A gente pode melhorar. Podemos melhorar sim, com Deus. Podemos melhorar, devemos melhorar. Né? Não é ficar ali na fraqueza. A gente vai melhorando ao longo da nossa caminhada com Deus. Quando vamos nos aproximando mais de Deus, a gente vai melhorando. Mas isso, vou dizer aqui mais uma vez, as suas fraquezas, as suas limitações não vão impedir de Deus confiar na missão que Ele tem para você. Olha, você precisa ter fé, você precisa ter comunhão, você precisa ter essa aproximação de Deus, você precisa ter essa fidelidade de Deus, você precisa trabalhar com Deus para que Ele possa estar também corrigindo, né, as suas imperfeições, corrigindo a sua imperfeição. Então, a gente pode viver essas promessas de Deus aqui nessa terra. Deus tem algo maravilhoso para mim, para você, aqui na terra ainda, e ainda muito mais além, lá na eternidade, né? Estamos sendo preparados para viver com Ele lá na eternidade, né? Deus quer que nós vivamos isso, né? Então nós não podemos jamais dizer, colocar coisas, né, situações, nossas fraquezas, né, à frente, né, nos limitando ao ponto de dizermos assim, olha, não sou capaz, não vou fazer isso, não posso viver as promessas de Deus porque eu sou isso. Não vamos ficar olhando nisso, nessas coisas. Não vamos ficar olhando para essas coisas. Vamos ser como Abraão, né? Tenha comunhão com Deus. Seja obediente a Deus. Tenha fidelidade a Deus, né? Para viver as promessas de Deus. Para que os seus descendentes também sejam abençoados, assim como você é abençoado, né? Continue aí perseverando, continue persistindo, como nós falamos na nossa live anterior. Continue persistindo, né? Porque Deus, Ele quer abençoar a sua vida, né? Ele quer abençoar a nossa vida, e como nós vimos logo no início, Deus quer abençoar todos, são as nações da terra, e nós somos abençoados por quê? Porque Abraão também, ele obedeceu, né? Através da obediência, a promessa foi cumprida. E a promessa cumpre-se nas nossas vidas. E para além dessa promessa, Deus tem muitas promessas, muito mais promessas nas nossas vidas. E promessas de bênção. Amém? Então, promessas de bênção. Então, eu queria orar com vocês. E se você quiser colocar aí o seu pedido de oração, para estar orando com você. Pode pôr o seu pedido de oração. E eu vou estar orando agora com você. Amém? Senhor meu Deus, no nome de Jesus, Deus, eu quero orar por essas pessoas que estão agora no momento conosco, por todos os meus irmãos, por todos que estão participando, Senhor, desta live. No nome de Jesus, talvez muitos de nós tenhamos
colocado empecilhos, colocado alguma coisa em causa, né? Temos nos achado merecedores, né? De vivermos as tuas promessas, mas não deixe que nada, Senhor, que nada assim que venha à nossa mente, que venha ao nosso coração, essas mentiras muitas vezes que vêm aos nossos corações nos impeçam de viver as tuas promessas. Pai, alinha os nossos pensamentos aos teus, alinha, Senhor Jesus, o nosso coração ao teu, Deus, os nossos passos aos teus, para que possamos, Pai, viver, Senhor, de forma abundante, Senhor, as tuas promessas, Pai. O Senhor tem grandes coisas para fazer através de nós, por meio de nós. No nome de Jesus, Pai, venha colocar no nosso coração confiança, venha colocar no nosso coração, Senhor Jesus, mais fé e fidelidade. Nos ajuda, Senhor, a vivermos aquilo, Deus, que o Senhor, Deus, falou conosco hoje, todas as palavras que foram proferidas no nosso coração. No nome de Jesus, Pai, eu te peço e eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Gente, nesse momento... Gente, que eu sair daqui. O Senhor agora. Gente, nesse momento, eu quero... Pronto. Eu vou fazer aqui um convite para nossa amiga Yanires. Ela vai estar aqui ministrando algo da parte de Deus, algo profundamente de Deus para as nossas vidas, né? Vai estar aqui sendo um canal de bênção, né? Assim como Deus quer abençoar todos nós, ela vai estar aqui sendo usada por Deus para abençoar as nossas vidas. Eu vou estar convidando aqui agora a Yanires. Yanires, atenda ao meu pedido. Yanires. Gente, não consigo. Yanires. Desculpa aí. Yanires. O que é que se passou? Yanires, por favor, me faça o convite, porque não consigo. Tô conseguindo, graças a Deus. Aceitei, já fez. Oh, meu Deus. Tá difícil aqui, hein? Olá, Yanires, tudo bem? Olá, graça e paz. Graça e paz. Olha, consegui. Oi. Então, Yanires, tem alguma coisa para dizer para nós? Sim, Assim. eu tenho uma palavra. E já agora, Jéssica, Deus te abençoe a tua vida. Foste a boca de Deus hoje. Muito profundo o teu ensinamento hoje. Eu tenho uma palavra para enviar. É Provérbios 35, que diz que todas as promessas de Deus são dignas de confiança e Ele protege todos os que nele confiam. Amém. Então, Deus não duvida, Deus não falha, Deus não erra e Deus não mente. E tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai sempre cumprir. Então, Amém. Eu espero que todos esses movimentos que vão ser ministrados aqui nivelem as aflições, as inseguranças de todo mundo que estiver aqui, como o Espírito Santo nivelou o mundo quando Deus estava a criar todas as coisas. Sobre as águas. Amém. Esse louvor fala sobre as promessas de Deus e que Deus vai cumprir. Porque é assim que Ele é, fiel e verdadeiro. Amém.
Amém, graças a Tu Deus. cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto, não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Levante as suas mãos a Ele e declare: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir, creia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra eu sei que vai, eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo
cumprir tua palavra, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que lindo, Yanires. Que Deus continue usando maravilhosamente, poderosamente sua vida. Amém. Como um canal aí de bênção, de cura, de libertação, né, na vida das pessoas. Amém. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que Você é sempre bem-vinda, volte mais vezes, hein? é só chamar. Pode aceitar, hein? É só chamar. É muito bom mesmo, muito bom. Amém. Você foi bênção de Deus aí, canal de Deus. Amém. Confirmação, né, da palavra de Deus. Ainda bem. Né, colocou no coração. Ainda bem. Continue assim, sensível, né, à Amém. voz dele. É o que ele tem para você. Amém. Chamado. É engraçado porque eu tenho estado ultimamente a reler o livro de Gênesis e essa parte eu achei muito interessante a forma como Abraão creu em Deus e confiou nele. Foi engraçado que Deus sempre disponibiliza as condições necessárias para que nós estejamos a exercer o nosso chamado, o nosso ofício por parte dele. Foi engraçado porque Abraão pôs Isaac nas costas. Isaac era um adolescente, mais ou menos aí, alguns historiadores dizem isso. Ele tinha 75 anos nessa altura. E aonde que ele tirou essa força toda para carregar um adolescente nas costas e levar? Né? Foi. É verdade. Deus é bom. É verdade. A gente vai olhando, observando os detalhes, né? Certas coisas aí que vão assim chamando a atenção. Mas como é que é possível, né? Como é que é dessa forma? Poderia ser de outra forma? Mas assim. Mas foi assim. É só mesmo Deus. É Deus mesmo, o tempo todo mesmo, uma pessoa. Não tem outra explicação, né? Tem outra explicação. De onde é que vem essa força, né? Mas é mesmo Deus. Pastor lá, pastorinha Mariana, bem-vinda. Porque todo mundo é pastor aqui, né? Até pastora Mariana. Aqui é tudo ministério pastoral. Amém. A Inês também é pastora. Que é tudo pastora. É descobrindo os talentos, pastor. Pastor. E vamos aqui para as nossas palavras finais, né? Para finalizar a nossa live, que estava muito boa. Está sendo muito boa aqui, mas a gente vai ter que acabar, né? Mas ela vai ficar gravada e mais pessoas vão poder estar vendo a nossa live. Vocês podem até colocar assim num comentário, quando essa live for gravada, mencionar o nome de alguém, né, que você quer que esteja vendo essa live. Né, porque com certeza ela vai perceber, né, que mencionou o nome dela e vai ter a curiosidade para ver, né, que Deus possa estar direcionando ela, né, até aqui, né, porque com certeza, né, assim como Deus falou com você, e a Níris falou comigo, falou com todos aqui, né, Deus vai falar com essa pessoa também. Porque Deus, ele deseja, né, como a gente já viu falar, abençoar todos nós, né. Amém, amém. Então, o que eu coloquei aqui nas palavras finais? Deus, ele vai fazer de tudo, né, para que nós possamos viver as promessas dele, né? Até mesmo nos colocar nessa situação de provação, né? Precisa ser provada a nossa fé precisa ser aperfeiçoada, precisa ser moldada. Então, Deus vai nos colocar nessa situação, esse momento de provação. Não vai ser, talvez, como o de Abraão, né? Acho que nunca mais teve algo assim parecido. Mas Deus vai... Somente Jesus, né? Aí não pode se comparar a ninguém. Mas numa situação de ser humano, nunca mais houve algo parecido. Mas Deus, ele vai fazer de tudo para que vivamos as suas promessas. E até mesmo nos colocar nessa situação de prova. Né? Mas a gente com fé em Deus, a gente vai passando pela prova, dando glória a Deus. Eu vi se eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vai dar tudo certo. Essa é a solução mais inteligente, passando pela prova, dando É verdade. Tem tudo da glória, né? Das graças. E pronto, né? Conforme está escrito em Hebreus 12, Deus fala, né? Uma afirmação, que não é algo que eu esteja falando de boca para fora, né? Deus, ele prova, né? Ele corrige o filho dele, né? A quem ele ama. E castiga quem ele aceita como filho, né? O mesmo Deus que foi com Abraão está conosco, gente. É privilegiante.
privilegiador. Deus está conosco, né? E a promessa dele se mantém de pé. Amém. Amém. Mantém de pé. Então não tenhamos medo de viver um novo começo, não tenha medo de viver um recomeço, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é com você, é comigo, é com todos nós, né? Então a sua fidelidade permanece para sempre, a fidelidade do Senhor está conosco para sempre. Ele não muda, né? Porque jamais poderá mudar, porque Deus, ele é constante, não é como situações, as coisas da nossa vida. Deus é constante, então ele não muda. Deus é verdadeiro, tudo aquilo que nós falamos hoje aqui. Então, não tenha medo de viver um recomeço na sua vida, né? Não tenha medo de enfrentar, né, algo talvez que seja desafiante, né? Talvez esteja mandando para fazer alguma coisa desafiante, não tenha medo. Porque Deus vai te dar estrutura, Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar forças para conseguir, né, passar por esta fase, passar por este percurso, por essa situação. Então, tenhamos coragem, tenhamos confiança, né? E Deus sabe exatamente, né, o que faz, né, através de nós e por meio de nós, né? Então, tenhamos fé. Gente, vamos entender que assim, a gente está vivendo uns dias assim um pouco difíceis, né? Pouco difíceis, né? Digamos de uma forma menos grave, menos dramática aqui agora. Mas a gente está assim, iniciozinho, não sei até que nível que a gente esteja, né? Talvez vamos dizer que é o início do princípio das dores. A gente não pode certamente dizer o que é. Mas há muita coisa que se encaminha, né? Está acontecendo muito rapidamente, assim, né? Para a vinda, né? Para a vinda de Jesus. Então, o que a gente precisa se apegar é nessa promessa da eternidade que ele tem para as nossas vidas, né? Mais que a gente possa viver aqui coisas boas ainda na Terra, mas a promessa que deve ficar aqui no nosso coração, que a gente tem que lutar para alcançar, né, é a promessa da vida eterna. É a promessa de estar num lugar, né, numa cidade onde nada pode ser abalado, né, onde as estruturas são bem firmadas, né, que nada pode ser destruído. Então a gente precisa agarrar essa promessa de estar junto com Deus. E a gente pode viver essa promessa se nós estivermos próximos, se tivermos a comunhão com Deus e a obediência a Deus. Você pode fazer parte desse plano de Deus. Plano que foi concebido, que Deus, ele sempre teve esse desejo que todos nós estivéssemos próximos dele, né? Sempre foi assim o desejo de Deus. Deus nunca quis que o homem vivesse separado dele, né? Deus nunca quis que as pessoas vivessem distantes de suas promessas, distante do querer dele, da vontade dele. Então, você hoje que está afastado, você hoje que quer fazer parte das promessas de Deus, que quer viver uma vida linda, uma vida próxima de Deus, apesar de qualquer circunstância difícil, você vivendo uma vida com Deus, nós podemos enfrentar todas as coisas, nós conseguimos enfrentar as coisas de uma forma diferente, porque temos um Deus que nos instrui, um Deus que é verdadeiro, um Deus que pode todas as coisas, aliás, pode nos ajudar em qualquer momento de aflição. Né? Um Deus que compreende a mim, que compreende você, porque o seu filho, Jesus, né, passou por muitas coisas que hoje eu e você passamos. Ele já sofreu por nosso lugar e pode entender, né, as nossas dores, os nossos sofrimentos, né? É nosso advogado. Então hoje você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, como seu Senhor, ou seja, aquele que exerce a autoridade da sua vida, que está em primeiro em todas as coisas, né? Está em primeiro lugar em todas as coisas, né? Que pode direcionar a sua vida. Então, você que quer aceitar o Senhor Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador, faça assim com a sua mãozinha, para a gente poder só identificar você, não é para te expor, não, é só para identificar. E a gente vai estar fazendo essa oração com você, né? Você pode estar repetindo essas palavras. Você também que quer fazer essa oração para estar retornando, né, a andar com Cristo, que talvez você esteja afastado,
você pode estar orando também conosco, tá bem? Vamos fazer rapidamente essa oração. E repita essas palavras comigo, tá bem? Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador, como o Senhor da minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados. Senhor Jesus, toma, Senhor, agora o curso na minha vida. Me direciona, me ensina, Senhor Jesus, a viver, Senhor, os teus planos, viver as tuas promessas, viver em obediência e viver, Senhor Jesus, em profundo relacionamento contigo. No nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. Então, nós findamos por aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Pois podem estar colocando nos comentários, né, que vamos deixar aqui gravada a nossa live. Também podem estar falando aí em privado, né, alguma dúvida que vocês tenham, vocês queiram dar algum testemunho, coloquem em privado na página da escola e nós vamos estar respondendo você, tá bem? Então, é isso, nós ficamos por aqui. E falar também que nós temos a nossa página ali, né, no YouTube, no YouTube e YouTube. E ali você... saudades, Bia. E ali você pode colocar no canal YouTube, corrigindo, né? A Bia tá também, canal. A Bia! Ei, Bia! Tudo bem? Bem-vinda! Bia, volte mais vezes, Bia. Então, saudade de você também. Olha, então, a página nossa no YouTube, você pode aceder lá, você pode se inscrever no canal para estar... Age Escola de Dança também. Cristã. Assim. Já Cristã, vi. Toda terça-feira, às 21h30, nós vamos estar ali lançando um vídeo da live, né? Então, vocês podem estar acompanhando. Né? E podem estar partilhando também. Às vezes pode ser mais fácil partilhar, as pessoas visualizam melhor, né? WhatsApp, para a família, para o povão. Então, acompanhem lá. É para que mais pessoas também vejam, né? O intuito não é crescer, ser bem visualizado e tudo mais, né? Não, o intuito é que mais pessoas estejam vendo, acompanhando também as mensagens, né? De Deus. Então é isso, gente. Foi muito bom estar com vocês. É muito bom poder estar aqui partilhando, né, algo de Deus para sua vida. Amém. Mas a gente vai ter que ir hoje, vamos ter que acabar por aqui. A próxima terça-feira tem mais novidades, mais surpresas, não é? E Aníris, mais uma vez, você é muito bem-vinda. Amém. Volte mais vezes, tá bem? Aceite mais convites, na verdade. Aceite os nossos convites, Amém. Tá bem? E continue também orando por nós, projeto, tudo mais. Nós também estaremos orando por sua vida, tá bem? E beijinhos, fiquem com Deus, boa semana. Tchau, obrigada. Pra ti, tá? Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.